Graça e paz, meus queridos, como vão? Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, aonde você estiver e de maneira toda especial dentro do seu lar. Estamos de volta, vamos dar continuidade aqui falando para os varões, os homens, mas prometo que hoje a gente vai dar uma enxugada no assunto que diz respeito aos homens, para na próxima semana nós já darmos a abertura falando sobre a mulher. Fica com a gente, está só começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Meus queridos, retornando aqui, retomando a palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, quando ele diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vou dar uma resumida aqui no papel ideal do homem, ou no papel do homem ideal, que é aquele que foi criado desde o início, a intenção de Deus quando criou o homem. Então, você já viu que o principal ponto é o amor. E nós vimos na semana passada a maneira correta de nós amarmos, que é entregando, é doando, é se dando, é se preocupando com o outro. E nesse caso, meu querido, nós como maridos nos preocuparmos com o bem-estar da nossa esposa. Esse é o ideal de Deus. Em primeiro lugar, esse é o objetivo. Nós lembramos aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falando na primeira carta que ele escreveu à igreja em Corinto, no capítulo 7, versículo 32, que o solteiro cuida em agradar o Senhor e o casado cuida em como vai agradar a esposa. Então, a partir do casamento, a preocupação do marido é agradar a esposa, é fazê-la feliz. Poxa, e eu? Quem vai me fazer feliz? Aí isso é outro departamento que a gente vai ver depois, na outra semana aí. Mas você, meu amigo, tem que estar focado nisso aí. Então, debaixo desse guarda-chuva do amor, que é o principal, aí vem a nossa responsabilidade. E aí eu quero falar rapidamente aqui, de maneira resumida, sobre 3 aspectos dessa nossa responsabilidade. A primeira responsabilidade que eu queria destacar para você é a nossa responsabilidade em liderar. Liderar, senhores, não é uma opção do marido, é uma ordenança. Nós temos a obrigação de liderar. Nós não podemos trocar de posição. Eu estou cansado de liderar. Agora lidera aí um pouquinho, vamos revezar, cada um lidera um mês. Aí você lidera um mês, deixa a esposa liderar outro mês, daqui a pouco os filhos também estarão liderando e vai ficar uma bagunça. Não foi isso que Deus planejou, aí não vai funcionar. Deus planejou o homem liderando a sua casa. Liderança com equilíbrio, liderança amorosa. Preste atenção que está tudo debaixo desse guarda-chuva do amor. Tudo que nós formos fazer no nosso relacionamento conjugal, relacionamento familiar, tem que ser baseado no amor. E esse princípio nos faz pensar na liderança como então não as decisões que nós vamos tomar egoisticamente, pensando em si próprio, não. É no bem-estar do coletivo, da sua família, é no bem-estar da sua esposa, dos seus filhos. Porém, também não é deixar a esposa fazer o que quer e os filhos fazerem o que querem. Também não é isso. O eixo que você precisa guardar é que a nossa liderança, ela não é uma liderança de acordo com o que eu penso, do que você pensa, da maneira como você pensa, não. E muito menos da maneira como a sociedade diz que você tem que fazer dentro da sua casa. Esquece isso. A nossa liderança, ela tem que ser baseada, ela tem que ser referenciada, ou ela tem que ter como base sólida a vontade de Deus.
é aquilo que Deus quer para o seu lar. É a maneira como Deus quer que você conduza a sua família, a sua esposa e os seus filhos. Então, dentro da sua casa, como a sua casa é uma embaixada, e dentro dessa embaixada o que predomina são as leis divinas. É aquilo que Deus quer. Então você precisa estar preocupado, como líder na sua casa, em descobrir a vontade de Deus em primeiro lugar. Não dá para você esquecer daquilo que Deus estabelece. Não, você tem que estar preocupado em saber, está agradando ao Senhor? Essa atitude da minha esposa agrada ao Senhor? Essa atitude dos meus filhos agrada ao Senhor? E aí você vai liderando conforme Deus quer, com equilíbrio, com amor, com firmeza. Você não pode ser um frouxão também, você tem que ter firmeza, mas uma firmeza com amor não é para ser áspero, grosso, bruto, não. Equilíbrio, firmeza, mas de maneira dosada. Dá para você liderar sem brigar. Ah, não tem como, pastor. Isso é porque o senhor não conhece a minha esposa. Meu querido, nem preciso conhecer, mas dá. Dá para você liderar buscando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, orando, conversando, ouvindo a sua esposa, ouvindo os seus filhos, dialogando, não sendo um ditador dentro da sua casa. Não precisa disso para você assumir o seu papel de cabeça. Não precisa disso. Então guarda isso aí, essa liderança. E aí você tem que estar atento, tá? O segundo ponto, né, nessa responsabilidade nossa, debaixo desse guarda-chuva do amor, é que Deus nos colocou como também o protetor do nosso lar. Isso é muito importante, tá? Em todos os sentidos nós temos que nos preocupar com a proteção do nosso lar, tá? Tanto de maneira materialmente falando, como espiritualmente falando, tá? Em todos os aspectos. Você tem que estar atento aos seus filhos, como é que estão as amizades dos seus filhos, como é que estão as visitas que você recebe na sua casa. Tem visita que você não pode receber na sua casa. Tem gente que não sabe se comportar, invade o seu espaço, desrespeita o seu espaço e você não faz nada. E você quer ser amoroso demais. Meu querido, com todo respeito, proíbe certas visitas dentro do seu lar ou só na sua presença. Porque tem gente que não sabe se colocar de maneira correta dentro dos seus limites, invade o limite do outro. E aí, de repente, você tem que estar atento. Você está protegendo a sua família? Está protegendo os seus filhos? Porque, de repente, você vê o seu filho com uma amizade estranha, esquisita, que vai atrapalhar aquilo que você está fazendo, atrapalhar o seu trabalho. Você tem que intervir com educação, com amor, com carinho. Senta com seu filho, mostra para ele, abre a palavra de Deus, mostra na palavra de Deus. Meu filho, está aqui, a palavra de Deus diz para nós, no livro dos Provérbios aqui, está cheio de instrução para nós, dizendo que nós precisamos selecionar as pessoas com as quais nós andamos. Nós precisamos selecionar os nossos colegas, os nossos amigos, as nossas amizades. Não andar com tolo, não andar na companhia de ímpios que estão totalmente fora da vontade de Deus e ter profundas amizades com eles. Não, isso é sua missão de estar atento para proteger dos ataques do maligno, que muitas vezes vai entrar por aí. Você já pensou nisso? Como é que o adversário pode entrar na tua casa, na nossa casa, se nós não vigiarmos? O adversário pode entrar de várias maneiras. Se ele não consegue através de você, que é o cabeça, e já tem uma mente aberta, está atento, mas ele pode entrar sorrateiramente via os nossos filhos, sem que você menos espere. E daqui a pouco você está com um problemão dentro de casa, espiritualmente falando, seu filho foi atacado pelo adversário e você não ficou atento. Então liga o seu radar, liga a sua câmera, liga os seus alarmes, seus sensores, porque a nossa missão é proteger a nossa casa,
para que a nossa casa seja um lugar seguro para os nossos filhos, para a nossa esposa e seja um lar agradável, onde Deus tenha prazer de estar junto conosco. Fica atento nisso aí, nossa responsabilidade, tá? Aí você não é questão de ser ciumento, ser brabo, não, nada disso. Gritaria, escândalo no meio da rua, pega o filho e faz escândalo, nada disso. Liderança inteligente. Isso aí é uma liderança que não faz uso da razão, do equilíbrio, do bom senso, do domínio próprio, está fora, não é o que o Senhor quer não. E último ponto, meu amigo, último ponto aqui nessa nossa responsabilidade como líderes da nossa casa, como cabeça, como homens do nosso lar, é de sermos os provedores. Assim como Cristo é o provedor da igreja. Não é Cristo que provê para a igreja tudo de que ela necessita? Dele vem todo o nosso sustento, a nossa alimentação, ele cuida, ele protege, ele lidera, tudo vem nessa relação, conforme você viu o apóstolo Paulo comparando a relação de Cristo com a igreja. Cristo faz tudo isso, ele lidera a igreja, ele é um líder, e que líder da igreja, né? Pastor, mas que líder, a igreja está nessa bagunça aí, como é que Cristo é um líder exemplar nesse sentido? Meu querido, não é a igreja do Senhor Jesus não é o que você está vendo essa bagunça aí não. O Senhor Jesus, ele está preparando a sua noiva e ela está sendo adornada. Não é o que você está vendo, essa bagunça total aí não. Não é isso aí não. Ele lidera, ele protege. Temos gozado da proteção do nosso Deus de maneira extraordinária. E nós também temos Cristo como o nosso provedor. Não deixa faltar nada para nós. Você também é o provedor do seu lar. É o provedor na área material, obviamente. Toda a responsabilidade está sobre você de prover o alimento, calçado, roupa. Isso é básico do básico. Isso aí não precisa nem te dizer que é a sua responsabilidade. Quer dizer, acho que precisa para alguns, né? Acorda aí, meu querido, acorda aí, porque o apóstolo Paulo falou que quem não trabalha não come. Então, você não quer trabalhar, está difícil a situação para você. Mas a provisão é material, tá? E também espiritual. A sua esposa tem ouvido as suas orações em prol dela? Os seus filhos têm ouvido? Têm visto você levantar a sua voz em oração? Seus filhos têm visto você ler a palavra de Deus? Você tem tido condição de sentar e transmitir a lei do Senhor para os seus filhos? É o seu papel, querido. É o nosso papel. Pastor, mas isso não é da minha esposa que fica em casa o dia inteiro com os meus filhos? Não. É sua responsabilidade. Você ter esse alimento para a sua família, esse sustento emocional, prover também o amparo, o equilíbrio emocional da sua família. Você é um eixo, você é um sustentador. Tá? Então, resumindo aqui, meu querido, esse é o nosso papel. Tudo com amor, equilíbrio, conversa, diálogo. Ouça a sua esposa. Você não vai ser menos homem por causa disso. Abraão não deixou de ser Abraão quando Deus falou: Abraão, ouve Sara, o que ela está te dizendo. Então, meu querido, assim, se Abraão teve que dar ouvido a Sara porque ela estava exatamente na linha que Deus queria, e você e eu, quantas vezes nós podemos ser beneficiados em parar, só de nós pararmos e ouvirmos a nossa esposa. Então, guarda isso aí, você tem essa responsabilidade, mas não se esqueça de fazer tudo isso com amor, com carinho, tá? Lembrando sempre que a sua referência é como Cristo faz conosco. Então, pensa bem, guarda esse princípio. Assim como você espera que o Senhor te trate, o Senhor cuide de você, da mesma forma você faz com a sua esposa, com os seus filhos, e o seu lar vai ser uma bênção. Finalizamos aqui essa parte para os camaradas, varões, nossos amigos. A partir da semana que vem, nós então começaremos a falar sobre a esposa. Rapidamente, para dar um panorama para você, a nossa intenção é
nós começamos a falar sobre o relacionamento conjugal ideal estabelecido por Deus, o papel do homem ideal, e na semana que vem nós começamos a falar sobre o papel da mulher ideal conforme Deus criou. Aí depois nós vamos chegar no grande problema que foi o pecado, e daí para lá a coisa toda complicou e chegou até os nossos dias. Essa é a nossa linha de raciocínio aí, se Deus permitir, é nessa linha que nós vamos desenvolver esses assuntos, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado mais uma vez pela recepção calorosa, pela atenção e pelos retornos, aí, os feedbacks que temos recebido dos nossos internautas. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito importante e de grande honra para nós. Muito obrigado por nos recepcionar mais uma vez na sua casa e que Deus te abençoe. Não se esqueça que a minha, a sua, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus. Que Ele te abençoe. Eu sei que a família é um projeto